Bom, neste canal aqui estamos falando sobre encerramentos de ciclo. Eu falei do Cristiano Ronaldo, falei do Messi e agora nada mais justo do que falarmos sobre o terceiro melhor jogador dessa geração. Estamos falando do Neymar, o nosso brazuco, o nosso camisa 10. E agora que o Neymar, já deixou claro em entrevistas que não se vê mais vestindo a camisa da seleção brasileira. Ele disse em entrevista de que seu tempo já passou, de que ele escreveu uma história linda pela seleção brasileira, é o principal artilheiro, é a principal referência técnica que nós temos dos últimos 10 anos e chegou ao fim. O Neymar não se vê mais jogando pela seleção brasileira, muito por conta das lesões, por conta dos seus fracassos em Copa do Mundo, em 2014 com a lesão nas costas, em 2018 com as questões de encenação, em 2022 a eliminação vexatória e em 26, quando ele não entrou em campo, ele entrou muito pouco em campo e não conseguiu ajudar a seleção brasileira. Agora que o Neymar está oficialmente fora da jogada da seleção brasileira, resta uma dúvida muito pertinente aqui na minha cabeça, eu acredito que na sua também, que gosta de futebol, e você se fez essa pergunta a partir do momento em que o Neymar deu a entrevista de que ele não se enxerga mais jogando em alto nível, pelo menos não pela seleção brasileira, que é quem é que vai assumir a camisa 10 da maior seleção de futebol do mundo, que é a seleção brasileira. Quem é que vai ser o cara que vai pegar e vai jogar no peito e vai dizer: eu vou assumir a responsabilidade? Eu resolvi aqui trazer para vocês alguns atletas que podem fazer esse papel, e eu trouxe aqui também alguns fundamentos para isso. Não basta eu dizer apenas o Endrick vai assumir a camisa 10 da seleção brasileira. Negativo, não pode ser assim. Nós precisamos conceito, né? Nós precisamos de conceito para colocar aqui os pesos na balança e finalmente decidir quem é que vai assumir essa camisa 10. E assim que eu tive a ideia deste vídeo, eu pensei imediatamente no Rodrigo, né? O atacante do Real Madrid, atacante, ponta esquerda, ponta direita, o camisa 10 clássico, né? Que é aquele segundo atacante. O Rodrigo ele faz essas funções muito bem. Ele é um dos candidatos, na minha visão, a assumir essa camisa da seleção brasileira. Em algumas ocasiões onde o Neymar esteve ausente, o Rodrigo foi o responsável por vestir a camisa 10 da seleção brasileira. Eu enxergo bastante potencial para que o Rodrigo assuma essa responsabilidade, mas nós precisamos aqui separar o joio do trigo para fazermos a análise correta. Se nós formos para o lado da paixão pela camisa, né, do que a maioria dos torcedores gosta, a camisa 10 não seria necessariamente do Rodrigo, né? Porque o Rodrigo ele é um jogador diferente do que estamos acostumados como camisa 10 clássico, né? Como camisa 10 da seleção brasileira. A camisa 10 da seleção brasileira, efetivamente, ela é utilizada pelo craque geracional do momento. Então ela foi utilizada pelo Neymar, ela foi utilizada pelo Pelé, inevitavelmente ela é utilizada pelo suprassumo, né, pelo melhor atleta do Brasil no momento, né? Então, já teve momentos em que o Paquetá utilizou essa camisa 10 em que ele estava em discussão. E vamos combinar aqui que o Paquetá, na minha cabeça, nunca deveria ter utilizado essa camisa. Já o Rodrigo, ele tem características, mas características táticas que me agradam num camisa 10. O Rodrigo é um cara muito construtor pela ponta, ele pode jogar na ponta esquerda, na ponta direita, como um camisa 10 clássico, como o pessoal chama, pode jogar de segundo atacante, pode jogar com uma dupla de atacantes. Então o Rodrigo ele se encaixa muito bem nessa função e eu acho que a camisa 10 cairia bem no Rodrigo. Porque o Rodrigo, ele, para além de ser um jogador do melhor clube do mundo, que é o Real Madrid, por ter sondagens em jogar na Premier League, por ser um cara muito jovem, muito promissor, por ser um jogador, de certa forma, que tem muito a evoluir ainda, eu acredito que o Rodrigo seja sim uma peça para se considerar para ser o camisa 10 da seleção brasileira. E para além, né, da mística que tem de que o camisa 10 da seleção brasileira precisa efetivamente ser o melhor, que eu acho que de certa forma é um exagero,
né? O camisa 10 ele precisa fazer a sua função muito bem, e acredito que o Rodrigo tenha essas características, né? No próximo ciclo de Copa do Mundo, que já se iniciou, neste momento que eu gravo esse vídeo aqui, e possivelmente no momento que você assiste, já estamos em percurso de formar a próxima seleção, da seleção de 2030, e vai necessitar de mudanças. Necessitando de mudanças justamente na posição central de uma seleção, que é a camisa 10, ela precisa ser vestida por um cara que assuma a responsabilidade. E o Rodrigo, eu acredito que ele tenha todas essas valências. É um cara extremamente vencedor, tem Champions League, Mundial de Clubes, é um cara extremamente importante para um sistema do Real Madrid, é um atleta que não se esconde em momentos onde ele é acionado, é um cara que tem uma visão de jogo muito apurada, é um cara que também tem um drible, né, um drible curto muito bom, é um cara que leva para o fundo, ele faz lançamentos, isso vai ajudar os nossos atacantes para serem municiados. Eu acredito que o Rodrigo sim possa ser esse cara. Acredito que o Rodrigo vá necessitar de alguns testes, né? Haja visto que o Neymar disse que não se enxerga em 2030, mas nós precisamos de um camisa 10. E eu acredito que o Rodrigo está na briga. Ele não é o absoluto, eu não pegaria a camisa 10 da seleção brasileira e daria para o Rodrigo, mas ele está para a disputa. É um atleta rápido, inteligente, tem um contra um muito bom, é um cara que flutua por dentro que corta da esquerda ou da direita para dentro, é um jogador que joga muito bem por dentro, fazendo transições ofensivas, ele joga por dentro, ele joga por fora, ele tem um contra um muito bom, tem uma batida de fora da área teoricamente muito boa, né? Teoricamente na prática também, eu digo teoricamente porque a gente não vê o Rodrigo finalizando tanto de fora da área no Real Madrid, mas é um cara extremamente construtor, então ele consegue ser, eu gosto muito dessa expressão, arco e flecha, ele consegue dar a assistência e também consegue ser o homem do último toque, né? Consegue ser o homem da finalização. Mas e aí, qual a sua opinião? Você acha que o Rodrigo se encaixa bem com a camisa 10 da seleção brasileira? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo para mim saber a sua opinião, é muito importante. Mas sem ficar utilizando-se de clubismo. Ah, porque o Santos, porque o Neymar é do Santos. A camisa 10 seria passada novamente para um jogador santista. Pelé, Neymar e agora o Rodrigo. Comenta aqui livremente embaixo se você apoia o Rodrigo. Se derem a camisa 10 hoje para o Rodrigo, você se sente seguro? Você acha que ele é um cara que consegue assumir essa responsabilidade? Bom, deixo para você dissertar livremente aqui nos comentários. Um abraço, até a próxima. A camisa 10 vai precisar ser estudada pelo jogador que for usar. Fui!